Tá começando o Colabora Aí. Sim, senhores, o podcast que promove a humanização nas instituições, nas empresas. E ela, que tá aqui comigo, a Semadar Marques, dá para dizer que é uma expert nesse assunto, até porque escreveu, né, um livro sobre isso, que ela traz ali inúmeros tópicos, né, variados mesmo, sobre essa questão e essa relação, né, Semadar, de funcionário, patrão, empresa, que a gente às vezes acha que é muito simples, mas não é. É bem complicado, né? Tudo bem? Regina, que prazer estar aqui contigo. Estou muito feliz. Estou muito feliz com esse nosso projeto do Colabora Aí. Vou convidar todo mundo, viu, para colaborar, porque esse é o nosso objetivo aqui. E do livro também, né? Que é colaboração, a única solução. Quer dizer, trabalhar em equipe, né, gente? Trabalhar em grupo, saber conviver, porque tudo isso, por isso que eu disse, parece simples, mas não é. Para começar, se fala muito, Semadar, em líder tóxico. Como se fala em marido tóxico, né? Em relações tóxicas, enfim. Quem é esse líder tóxico? Quem é esse cara? Quais são as características dele? O líder tóxico é o cara que ele não enxerga a equipe, né? Ele enxerga só a si mesmo. Ele tem questões pessoais que ele não consegue resolver com ele próprio, então ele precisa estar na equipe para atender essas questões pessoais. E ele acaba invisibilizando as pessoas, e as pessoas se sentem não vistas, não valorizadas, né? Quer dizer, ele é sempre mais importante, ele é o centro das atenções. Ele é um narcisista? Narcisista, são narcisistas, e que a grande questão é que eles influenciam a equipe, né? Eles tomam a saúde mental das pessoas. As pessoas ficam exauridas emocionalmente em lidar com pessoas assim. Mas por quê? Tu acha que as pessoas também, já vindo lá das suas relações de família, de casa, já vêm com alguns problemas e chegam na empresa, encontram essa pessoa que não te dá força, que não te apoia e que, na verdade, empina o nariz e fala, eu sou importante, tu não é. Quer dizer, tudo isso começa de muitos lugares, ou seja. De muitos lugares, porque eu chego na empresa, às vezes, como a gente diz, de sangue doce na instituição, né, e não estou atenta a comportamentos abusivos. Então, eu preciso estar atenta quando um comportamento abusivo vem, para eu poder impor o meu limite. E isso em todas as situações, não só na empresa, na nossa vida pessoal também. Só que a gente não é ensinado a cuidar disso. É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, é muito difícil a gente se preparar para lidar com isso. Quer dizer, e muitas vezes também vai depender da nossa caminhada, né? Eu, por exemplo, comecei estagiando muito cedo. Então, eu identifiquei muitos tipos de líderes desde o princípio. Porque eu estagiei muito cedo, mas tem gente que não. Tem gente que vai trabalhar muito depois. E que tem lá sua família super protetora. E que vai chegar no ambiente de trabalho e vai ser largado às cobras, como a gente diz. Chega cru, né? Não tá apto a lidar com situações de abuso, não tá acostumado, né? Tu chega lá, tu não tá acostumado a lidar com aquilo e tu acaba não sabendo o que fazer. Então tu tem que ter muita firmeza, muita segurança interna para poder dizer, não, só um pouquinho, assim tu não fala comigo. Pois é, mas também tu não pode, como é que eu vou te dizer, ser agressivo no primeiro momento, né? Tu não pode ser agressivo, mas eu falo muito isso no livro, assim, toda vez que tu cobrar respeito, por mais medo que tu tenha daquela instituição, tu não vai ser contraposto. Então, tu tem que encontrar o teu lugar interno para não ser agressiva, mas a cobrar o respeito. Mas para isso, tu tem que aprender a te respeitar, né? Às vezes tem muitas pessoas que passam por situações de abuso, né, de lideranças tóxicas, de locais insalubres emocionalmente, mas que elas não querem se impor. Elas têm questões delas, que todos nós temos, né, nossas questões internas, e elas ficam com medo de se impor. Mas sabe que eu acho que também é uma situação assim de experiência mesmo, de tempo de vida, de tempo de trabalho. Segurança, exatamente, porque eu vou te dizer, francamente, eu, quando entrei no mercado da comunicação, eu era uma pessoa super solícita,
atenciosa, não discutia, não argumentava. E depois eu fui aprendendo a fazer isso, a trazer. E aí, a partir do momento que a gente traz isso, né? Isso eu não gostei, isso eu preferi que fosse assim e tal. Tu começa a ser uma pessoa, ela tá chata. Tu começa a ser uma pessoa não quista, porque enquanto tu concorda com tudo, tu é boa. Tu é ótima. É ótima. Né? Depois, tu começa a dar problema, ou seja, querer impor as tuas crenças e a tua forma de pensar na empresa. Aí a gente vai para as empresas que realmente querem crescer. Porque uma empresa que quer crescer, ela não impede o teu questionamento. Ela vai querer questionar. Ela vai querer quebrar paradigmas. Ela vai querer criar inovação. Porque se tu não questiona, né, se tu não quer deixar as coisas bonitinhas como elas são, tu nunca vai crescer, tu nunca vai melhorar fluxo de trabalho, tu nunca vai melhorar produto, tu nunca vai melhorar o que está ao teu entorno. E é uma visão limitada. Quando tu tá numa empresa, quando tu questiona determinadas situações, determinados processos, tu incomoda. Pois é, e eu já ouvi uma outra coisa também, que é assim, as pessoas não gostam de quem se queixa, de quem reclama. Ela tem que estar tudo bem, tem que trazer solução e não problema. Já ouvi isso também. Quando uma pessoa se sente, como tu disseste agora, né, de repente pressionada, não tá à vontade, tudo que ela diz as pessoas não respeitam, não aceitam, o que ela tem que fazer? Porque muitas vezes as empresas têm um setor de RH, né, que é para isso, quer dizer, de relações humanas, que as pessoas irem lá, mas muitas vezes também eu percebo que esse RH é uma coisa pro forma. Sim, para inglês ver. É isso. Para inglês ver. E não só o RH, Regina, às vezes os valores que a empresa coloca bonitinho ali na parede não são vivenciados no dia a dia. E as pessoas sabem quando isso não é vivenciado, não é verdadeiro, e acaba virando piada. Então a gente precisa entender que tem que ter verdade, tem que ter espaço para as pessoas falarem, tem que se ouvir o que as pessoas dizem, e que muitas vezes não se quer ouvir o que as pessoas dizem. Bom, isso até nós já falamos quando a gente estava nas redes sociais, né? O que está acontecendo com as pessoas? Porque elas querem falar e não querem ouvir nada. E isso também na empresa é assim, né? Quando o teu líder, na verdade, o teu gestor, muitas vezes te chama também, ele também não está nem prestando atenção. Ele te pergunta o que houve. Quando tu começa a relatar o que houve, vai fazer outra coisa. Ele vai fazer outra coisa, ou atende um telefone. Não, já vou, pode deixar, já vou atender. Tá, pode ser. Ou seja, ele não ouviu. Ele continua sem saber o que houve. E é uma coisa interessante, porque às vezes pode ser uma bobagem, né? Às vezes tu pode estar querendo só ser escutada, ser vista. E o simples fato dele olhar para ti e te mostrar que ele está prestando atenção em ti, já vai te dar motivação. Pois é, isso também tem. Que muita gente, eu também já ouvi falar muito nesse tempo de carreira, das pessoas dizerem assim, olha, eu não ganho bem, mas pelo menos eu sou valorizada. Quer dizer, isso é importante. Super. Porque tem empresa que não, além de não se preocupar com essa questão salarial, enfim, com os problemas que os seus funcionários estão vivendo, também não valoriza. Ou seja, não elogia nunca, tá sempre tudo igual. Nós somos seres relacionais. A gente precisa ser visto, a gente precisa de trocas, a gente precisa ouvir elogios, a gente precisa saber que o nosso trabalho está fazendo a diferença. E eu acho assim, existem chefes em empresas que elas acham que não elogiar vai ajudar que a pessoa queira fazer mais. É que isso é tão complicado, né? Porque cada um tem uma... E às vezes eu fico pensando também sobre isso. Muitas vezes tem muitos gestores, não é um, são vários, entre o funcionário e aquele que está lá em cima. Então, a gente nunca sabe o que realmente é o que a empresa pensa. Porque ela coloca gestores, esses gestores têm mais ou menos o ideal, mas muitas vezes eles trazem coisas de casa também, problemas deles. Pois mas a empresa é quem contrata. Então, a bom, empresa é que contrata, ela que tá, e ela tem que estar atenta ao que esse gestor intermediário está fazendo. Porque, olha, quantos gestores, e eu trago isso no livro, eu tenho um episódio de um gestor
que assumiu numa área técnica, era de uma área técnica, aí assume como gestor, né, porque se diferencia naquela área técnica, e não tem habilidade de lidar com pessoas, faz aquele microgerenciamento que a gente fala, fica em cima, o rapaz estava indo ganhar neném, ele estava ligando para a pessoa, cobrando metas. Então é uma pessoa que uma inabilidade, uma insensibilidade, né? E é uma grande empresa. Então as empresas, elas também têm essa responsabilidade de estarem atentas ao que os médios gestores estão fazendo. Por quê? Porque perdem bons funcionários, porque o funcionário ele pede demissão por causa do chefe. Isso eu vi numa pesquisa que diz que é a maior causa, né? Maior causa de demissões. De demissões e de pedidos de demissão é por conta disso. Do chefe, porque ele não é capaz de valorizar, de respeitar, de humanizar, né? E ele não tem uma reciprocidade. Ele quer só cobrar, e não dá um retorno, não dá um olhar acolhedor para as questões, porque todo mundo tem questões pessoais. Imagina, o cara estava indo ganhar o filho com a mulher no hospital, e tu não te importar com isso, tu não ter respeito por esse momento, já mostra uma falta de humanização, né? E então a empresa tem que ensinar isso para os líderes. É papel da empresa ensinar isso para os líderes. Mas não sei se está dando certo. Pelo que a gente percebe, não é uma coisa fácil, entendeu? E eu vou te dizer assim, ó, tem líderes também que eu já ouvi, que daí não são líderes, eu costumo dizer que são chefes, né? Tem chefe e tem líder, né? O chefe, na verdade, já passei por chefes e que diziam assim, pois é, eu gosto do fulano porque ele faz tudo que eu quero. Se eu mandar, ele não argumenta, ele não briga, ele vai lá e faz. Tá, mas então tu quer uma pessoa para mandar ou tu quer uma pessoa para ajudar a ter ideia e colaborar? O chefe que gosta só de levar tapinha nas costas e gosta só de que concordem com o que ele fala, não é um chefe, né? Não é um líder, né? Ele não tem liderança. Ele tem uma necessidade de poder. Aliás, qual a diferença? Vamos falar isso para as pessoas, de chefe e líder. O conceito, né? Se fala muito que o chefe é aquele comando e controle. Aquele que quer que tu faça o que ele quer. E o líder não, o líder é aquele que te inspira, que tu vai fazer por ele, porque tu te inspira e tu tem admiração pelo que ele faz. Ele não precisa nem te falar, ele te inspira, ele te dá inspiração, te dá motivação. E isso é muito bacana, por quê? Porque essa inspiração que dá sentido, né, que dá propósito, que dá motivação. Mas aí sabe que eu tenho receio de uma linha muito tênue, que é essa questão de tu ter um chefe a quem tu admira, que te inspira, enfim, e que daí tu quer ser o quê? Amigo. A relação trabalho e amizade, ela dá certo? Eu acho que em todo local, em todo lugar, na família, né, nas instituições, tu precisa ter regras. Tu precisa seguir regras. E eu acho que quando tu deixa esses limites e essas regras bem estabelecidos, tu pode sim ter amizades. A gente passa mais de 8 horas por dia com essas pessoas. Se tu não vai ter amizade, se tu não vai ter uma relação de uma conexão bacana, poxa, então, por favor, né? Só a gente tem que cuidar, porque daí lá pelas tantas a gente começa a fazer aquelas cobranças que a gente faz com os amigos, né? Do tipo, puxa, mas eu ajudei tanto ele, sabe? Quando ele mais precisou, que o chefe xingou ele, que a fulana xingou ele, e eu fui lá, eu ajudei ele e tal, e agora ele fez isso pra mim. Isso é pessoal. Não é profissional. Tem que ter limites. Tem que ter limites. Eu acho que os limites têm que ser deixados claros desde o início. Quando a gente deixa o limite claro e as regras claras, isso não se mistura. Agora, quando não se tem um limite claro, aí é fácil da gente misturar isso. Só que eu vou convidar o pessoal a pensar e fazer um exercício mais profundo, tá? Quando a gente constrói uma equipe com relações de conexão verdadeira, de respeito, de lealdade, quando tu cria ambientes de segurança psicológica para as pessoas, em que elas se sentem valorizadas, em que elas veem o seu trabalho sendo enaltecido e respeitado, e mais do que o seu trabalho, as suas ideias. Quando eu falo a minha ideia para ti,
e tu acolhe com respeito, né? Que tu tem essa consideração, tu vai criando uma lealdade entre as pessoas. Inclusive. Tu vai criando um ambiente de respeito mútuo, de confiança, de que as pessoas elas não precisam ficar se cuidando do que elas falam, porque elas sabem que aquilo que elas falam não vai ser usado contra elas. Esse clima, ele inibe esse tipo de comportamento que tu falasse. Ele inibe porque as pessoas elas vão tendo confiança umas nas outras. E não existe, e não vou dizer que não exista, mas inibe esse tipo de cobrança, entendeu? Porque eu vou ter lealdade contigo. Eu vou te respeitar, porque tu sabe que tu me respeita. E quando eu não puder fazer o que tu queres, que tu me pediu, tu vai entender o meu motivo. Tu vai entender porque eu te entendo. Eu entendo os teus motivos. É uma reciprocidade. Só que essa reciprocidade a gente só conquista quando eu tô como líder numa equipe disposto a me trabalhar, disposto a não colocar as minhas questões pessoais na equipe. A aceitar críticas. A aceitar críticas, a ouvir as pessoas, a ouvir a verdade. Porque o cara que não quer ouvir crítica é um cara que não quer ouvir a verdade. Quem sabe do que acontece, quem tá lá na ponta carregando o piano. Não é um chefe que tá sentado, o líder que tá sentado numa mesa. Então, quanto mais tu te abre tem até a história, não sei se tu conhece a história do funcionário do chão de fábrica que... Não. Existe uma fábrica e que fazia caixas de pasta de dente. Pasta de dente encaixotadinha, assim. Sim. E aí tinha um problema que sempre aconteciam caixas vazias. E essas caixas vazias eram empacotadas e eram mandadas para os pontos de venda, para os supermercados vazias. E ninguém achava o motivo disso. E aí fizeram reuniões, contrataram máquinas sofisticadíssimas para averiguar quais as caixas estavam sendo, né, vazias. E aquele problema perdurou um tempão. Aí um belo dia, um funcionário do chão de fábrica disse: é só botar um ventilador. Na linha de produção, bota o ventilador, quando a caixa vazia passar, a caixa vazia vai sair. Pronto, resolveu o problema. Por quê? Porque nunca se ouviu o que o funcionário tinha para dizer. Nunca se ouviu que o cara lá que tá carregando o piano, que tá vendo o dia a dia, que tá vendo em loco o que acontece. A importância da gente ouvir as pessoas e construir junto com as pessoas. E quando a gente acha que sabe tudo, quando a gente acha que tem, né, que é muito importante, muito superior, que eu não tenho que ouvir aquela pessoa que está lá no chão de fábrica, eu me eximo, eu deixo de ter boas ideias. Eu deixo de ouvir as pessoas e mais do que isso. Eu deixo de fazer com que aquele cara se sinta importante. As pessoas querem se sentir importante. Mas eu já ia chegar aí. E a tal da empatia, né, que a gente fala tanto no dia a dia e realmente precisa ter, né, no trabalho também. E eu te dou um exemplo, por exemplo, muitas vezes os funcionários estão ali, técnicos até, há 30 anos fazendo a mesma função, e chega alguém e fala assim, olha, vai acabar essa função, nós vamos acabar com isso, porque tu vais acumular 2 funções. Então, eu sou aquela pessoa que fico triste, e penso assim, como assim, gente, vai acabar, eu vou fazer a função dele, vai atrapalhar a minha, né, e tal. Só que tem gente que pensa assim, não, mas isso é facílimo. Vou fazer, entendeu? Tá ótimo, vou assumir, a partir de amanhã eu já assumo, faço. Quer dizer, eu acho isso uma falta de empatia, porque uma pessoa passou 30 anos fazendo, e tu chega ali e diz pra ela assim, isso que tu faz é muito fácil. Eu faço com o pé nas costas. Isso é desconsiderar o trabalho do outro, né? Tu tá desconsiderando o trabalho do outro, tu não tá olhando porque o outro vai sentir. Isso é falta de empatia. E isso inibe a colaboração e o ambiente seguro na equipe. Isso faz com que as pessoas fiquem incomodadas umas com as outras. Então, estimular a empatia é bom por isso. Porque quando tu não olha, quando tu não respeita, quando tu não humaniza o outro, não respeita toda a construção que o outro teve, tu tá desfazendo esses laços. E às vezes tu faz isso até pra puxar saco Sim. do líder. E aliás, vamos chegar nesse cara. Quem é o puxa-saco? Puxa-saco é o cara que tem medo, né? Que não se garante. Quem se garante não precisa puxar saco. Quem garante o seu trabalho, quem faz uma boa entrega,
quem tá bem consigo mesmo, não tá inseguro com as suas habilidades, ele tem medo, né? E ele precisa puxar o saco. Aí ele precisa ficar elogiando, precisa fazer o que o chefe quer, não questiona, né? Faz fofoca, vai lá falar do colega. Mas não gosta de fofoca. Mas não gosta de falar de si, né? Mas gosta de fazer fofoca do outro. E esse cara aí, ele não cria conexões bacanas, ele não cria conexões saudáveis, né? Ele não se... Mas sabe que eu sempre falei isso também. Que o que eu acho que tá errado aí também é a questão do líder ou do gestor. Porque ele quer essa figura de puxa-saco. Exatamente. Ele gosta desse cara. Ele alimenta isso. O líder egóico alimenta os puxa-sacos. O líder que quer holofote, que quer que faça o que ele quer, ele alimenta esses puxa-sacos. Mas o líder que já superou essa vaidade pessoal, que quer resultado, que quer construir uma equipe bacana, ele não vai alimentar esse tipo de comportamento. Porque ele sabe que quando ele mostra para a equipe que todos são iguais, mostra para a equipe que cada um tem o seu valor, cada um tem a sua contribuição e não alimenta a picuinha, ele está criando uma equipe forte. Não, e independente da categoria, né, ou do trabalho que se tenha, a gente tem que trabalhar para o bem comum, né? Ou seja, para quem a gente está trabalhando. No meu caso, por exemplo, que é comunicação, né? Eu tenho que atender o telespectador, o ouvinte, eu tenho que ser um elo, né, entre a empresa e esse ouvinte, né, o telespectador. E eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não veem isso também, né? Porque, por exemplo, o vendedor de imóveis, por exemplo, é a mesma coisa, né? Ele tem que fazer com que a empresa funcione, ele tem que trazer boas ideias e ele tem que vender os imóveis e as pessoas, ele tem que conseguir conquistar essas pessoas e esses compradores, né? Então, na verdade, verdadeiro sempre é um elo. E isso é fácil de ver, desde que a gente não esteja olhando só para o próprio umbigo. Saia do egoísmo, né? O grande problema é a visão limitada que o egoísmo nos traz. O cara egoísta, que está ainda numa visão limitada, ele não percebe que ele é um elo. Ele acha que ele é só ele. Que ele tem que lacrar. Que ele tem que lacrar e que ele tem que aparecer mais. Ele tem que se sobressair. E é por isso que eu sou contra essa competição desfreada. Porque essa competição desfreada, ela nos desune. Né? Existem uma tendência muito forte das pessoas à competição pelo mundo que a gente vive, né? Pelos processos que a gente está inserido, né? Mas a competição, ela nos desune de uma maneira muito cruel. Ela não... E tá por tudo hoje, tá, né? Por tudo. Tá pelas redes sociais, por exemplo. Tudo. E aí a gente fica se comparando, e a gente fica não se apoiando, né? Não se olhando. Nós, mulheres, desde o começo a gente é estimulada a competir umas com as outras. Né? Somos as mais críticas sempre. Sim. E olha o quanto é poderoso quando as mulheres se unem. Olha o quanto poder tem na união feminina. Quanta força, né? Quanta força. Quantas coisas a gente pode construir juntas se a gente parar de... E por que tem essa competição, né? Pela insegurança. Porque a gente tem insegurança das nossas capacidades, a gente tem insegurança, tem medo, né? Tem ansiedade, tenho medo que tu vai ser melhor do que eu, aí eu vou precisar competir contigo. Quando eu olho para esses medos, quando eu acolho esses medos das minhas competências não serem boas o bastante, eu vou me fortalecendo, eu não preciso mais te diminuir. Eu posso te dar a mão e a gente ir juntas, e a gente crescer umas com as outras. Só que ainda existe essa competição, e no mercado de trabalho é a mesma coisa. Com certeza. Porque no mercado de trabalho eu ainda tenho medo que tu vai tomar o meu lugar. Sim. Né? Por e quê? aliás, muitas vezes toma mesmo, né? E muitas vezes toma. Por quê? Duas questões aí. Uma é o teu medo, a tua insegurança. Outra é o ambiente tóxico. E aí eu sempre digo, eu tô num ambiente tóxico, o que eu faço? Muda, porque esse ambiente ele vai te fazer mal, ele vai te adoecer. Era exatamente onde eu queria chegar. Onde eu queria chegar. Voltando, né, essa relação tóxica e tal. Quando é que eu percebo que isso está acontecendo? Quando tu está sendo invalidada, quando as tuas ideias não são respeitadas, quando tu percebe que aquilo que tu fala é usado contra ti, para te coagir.
Tu não pode confiar na pessoa, porque aquilo que tu disse para ela em confiança, ela usa para te manipular. Ou nas pessoas. Porque muitas vezes é um grupo que se une, um grupo mais fraco, que vê que uma pessoa é forte, e se reúne também contra aquela pessoa. Não, e assim, isso é uma cultura. Isso vai se formando. A cultura de uma organização, ela é reflexo da sua liderança. E quando o líder pensa que isso é bom, ele vai criando essa cultura tóxica. E essa cultura tóxica, ela é muito negativa, ela acaba com a saúde mental das pessoas. Ela destrói o teu poder pessoal, ela destrói a tua autoestima, tu fica te sentindo um lixo se tu não tá atento. Ou se tu tá atento, tu vai ter que ficar toda hora te impondo, toda hora, sabe, dizendo aquilo tu não pode falar comigo dessa forma, ou toda hora tendo que te expor. E isso desgasta a tua saúde emocional. Por isso que eu digo, muda. Faz um planejamento, vai para um outro lugar, busca, porque... Não tenha medo, né? Não tenha medo e não normalize ambientes tóxicos. Porque a gente tem a tendência a normalizar. Achar que o erro é nosso. Que é a gente que está errado por pensar diferente. E não. A gente tem que entender que ambiente tóxico, a gente tem que dizer, é tóxico. Tá errado. Tem que não normalizar comportamentos abusivos. E a gente tem a mania de ficar quietinha. E uma outra coisa, assim, né? Por que alguns gestores parecem ter prazer, na verdade, em espezinhar, em humilhar, em ostentar um poder? Por quê? Por medo. É gente muito insegura. Não tem essa história de que o arrogante ele tem muita autoestima. Não tem autoestima. Pois é. Arrogante não tem autoestima. Quem tem autoestima não precisa diminuir ninguém. Isso, eu reparo isso também. Se eu tô com uma boa autoestima, eu dou autoestima pra ti. Eu olho as tuas qualidades, eu vou querer te levantar. Agora, se a minha autoestima é um lixo, eu vou querer te diminuir pra eu me sentir bem. Eu vou querer dizer que tu não é bom o bastante, entendeu? E às vezes é com piadinhas sutis, é com desqualificação do teu trabalho. São coisas muito sutis, não é só o chefe que grita, que berra. Não, às vezes são piadinhas, são risinhos. E esse cara, tu acha que esse gestor, né, esse chefe, ele é essa pessoa também na vida real? Na família dele, com os amigos dele? Às vezes não. Sério? Às vezes não. Às vezes na família é maravilhoso, mas lá na empresa tá com aquele papel. Ou às vezes sim. Eu acho que não é uma regra, sabe? Às vezes tá no papel ali, por medo, por insegurança naquela situação, naquele lugar. Ele precisa vestir aquela máscara daquilo que nem ele acredita que ele é. Daí ele fica gastando aquela energia, né, naquilo de mostrar quanto ele é superior, o quanto ele é melhor. E ele precisa dizer que ele é melhor do que tu. Então ele vai te desqualificando aos poucos. E é por isso que eu digo, isso destrói com a nossa autoestima. Destrói com a saúde mental. As pessoas estão entrando em burnout, em depressão, em ansiedade, porque elas não estão enxergando esses ambientes. E as empresas, elas estão se dando conta de que não olhar para esses comportamentos e fomentar esse tipo de comportamento impacta diretamente na saúde emocional das pessoas. As pessoas ficam exaustas, elas adoecem, isso está adoecendo. E tu sabe que devia existir um curso técnico ou uma faculdade que pudesse preparar as pessoas realmente para os ambientes tóxicos também, porque a gente não tem esse preparo. Não tem. A gente chega crua, né, querendo ser amiga de todo mundo, querendo brincar com todo mundo, né? E aí, muitas vezes tu te depara assim, tu já toma um soco de cara. Tu sabe que eu acho que a gente tem que ser preparado desde a infância. Na Dinamarca, as crianças, desde a primeira série, têm aula de empatia. E o que é a aula de empatia deles? Eles fazem uma roda, e nessa roda eles falam o que eles estão sentindo. E se tu fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou falar. A Regina falou tal coisa, me senti humilhada, me senti triste. E aí
a professora faz a mediação entre a Regina e a Semadar, e aí ela faz a Regina entender que aquilo machucou a Semadar, magoou, e elas se entendem ali, falam dos seus sentimentos, e quando elas não têm nada para dizer, elas voltam para a natureza e vão ter momentos de contato com a natureza. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente investe numa educação emocional desde a infância, nós preparamos indivíduos para chegar nas organizações e eles não vão ser esses caras tóxicos que atrapalham o andamento das coisas. Eles vão ser as pessoas que vão agregar, né, que vão tornar os ambientes tranquilos e seguros. Esse aprendizado ele tem que ser desde a infância. A questão é, a nossa sociedade não investe em saúde emocional. Pois é. Quantas famílias tu conheces que falam de saúde emocional? Quantas famílias que ainda olha para a criança... Não, ainda olha para uma criança e diz, para de chorar, engole esse choro. Quando tu diz para uma criança... E daí vem o homem não chora, né? O homem não chora. Vem daí, inclusive. Mulher não pode ficar com raiva. Ai, que feio, mocinha com raiva. Não pode. E aí, o que tu faz? Tu vai invalidando o que uma criança sente. E aí, quando a gente cresce, a gente vai se achando inadequado pelo que a gente está sentindo. E muitas vezes também a gente tem aquele costume, assim, de uma discussão, seja empresa ou não, de dizer assim, mas é que eu não quis dizer isso. Ele se sentiu mal porque isso tá na cabeça dele, não sei o quê. Mas é que a discussão não é essa, né? É a tua intenção ou não. A discussão é o que ele sentiu. E a tua falta de cuidado, né? A tua falta de cuidado para não olhar o outro e não respeitar o que tu vai impactar no outro com a tua fala, né? É tu não pensar no outro, tu pensar só em ti. Mas como é que tu vai pensar no outro se tu não tá conectado realmente contigo? Com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Quando tu aprendeu a invalidar os teus sentimentos, tu vai invalidar o sentimento do outro. E tu vai te incomodar com o que o outro sente. Tu não vai ter o hábito de respeitar o que o outro sente. Porque isso não é um hábito para ti. Então, a empatia, ela nasce desse lugar de profundidade contigo mesmo, com a autoempatia, com a tua autopercepção, com a validação daquilo que tu está sentindo, para que tu possa olhar para o outro com acolhimento. E isso tem que vir desde a infância. A gente tem que ensinar os nossos filhos, as nossas crianças a olharem para a sociedade, né, para olharem para o que acontece fora da sociedade. E fora da nossa casa. E fora da nossa bolha, fora da nossa casa. Só que, assim, quando tu cria uma criança que é voltada só para sua bolha, só para o seu egoísmo, só para aquilo que é bom para ela, tu tá criando um ser humano que tem uma tendência a se desumanizar. A olhar para os outros e desumanizar aquilo tudo que é diferente do que ele aprendeu. Pensa que todos os tipos de preconceito, eles partem daí. Eles partem dessa falta de olhar para o outro profundamente. E o que isso tem a ver com a empresa? Tem tudo a ver. Porque quando a gente está dentro de uma empresa, pessoas que não têm a capacidade de olhar para o outro, de entender, de aceitar, elas têm dificuldade de pensar projetos de sustentabilidade, elas têm de engajar com esse tipo de projeto, né? Seja de sustentabilidade ambiental, social. E falando até em diversidade, né? As pessoas têm medo de falar, têm medo de trazer alguma coisa, porque elas já se sentem invalidadas. Isso é outro não ponto. Respeitadas. Isso é outro ponto, Regina, que as pessoas ainda são cheias de preconceitos, né? Cheios que a gente chama de vieses inconscientes, que fazem com que a gente faça escolhas e julgue as pessoas de acordo com os nossos paradigmas. E isso é o maior inimigo da inovação. Pois é. Isso é o maior inimigo dos resultados. E infelizmente, as empresas, muitas ainda não perceberam, muitas já olharam para isso, já perceberam isso. Já tem treinamento de vieses inconscientes, já buscam superar isso, mas outras ainda estão totalmente alheias a isso. Que é uma visão míope, porque é uma falta. Tu não percebe que estimular preconceito na tua empresa, estimular a falta de diversidade, não olhar para a diversidade, não te traz lucro.
O lucro vem da diversidade, da inovação, do cruzamento de ideias e da diversidade de perspectivas. E mais do que isso, quando tu tem pessoas diversas na tua equipe, tu é capaz de trazer para as pessoas uma mensagem oculta. Tu pode ser quem tu é aqui, porque aqui todo mundo é respeitado. Pois é. Sabe que eu tenho uma coisa que me irrita muito em grupo, e a minha vida toda, praticamente, como jornalista, eu trabalhei em equipe, né? Mas tem uma coisa que me irrita bastante, que é quando eu venho com uma ideia, todos aceitam, eu não preciso ficar dizendo essa ideia foi minha, eu fico quieta, depois que eu dei a ideia, todo mundo aprova, mas depois ninguém faz questão de dizer de quem foi a ideia. E eu sempre, quando uma pessoa dá ideia, eu sempre dou nome a essa pessoa. Eu posso ficar 20 anos que eu vou dizer, né? 19 anos depois eu vou dizer, quem teve essa ideia foi a Semadar. Eu sempre vou falar isso. E isso me irrita porque eu vejo que as pessoas não são assim. Elas se adonam, inclusive, elas se apropriam das suas ideias. E daqui a pouco elas começam, entendeu? Ah, não, pois eu nem me lembro quem é que deu essa ideia, mas é boa. Te diminuindo, entende? Então, são tantos detalhes, né, que se a gente fosse ver como seriam melhores as relações entre os grupos, se as pessoas ouvissem, e até se ouvissem, né, ouvissem o que elas estão fazendo e o que elas estão dizendo. Exatamente. E isso que tu faz, essa tua atitude, é uma atitude de olhar para o outro, ter consideração e respeito pelo outro. E essa consideração e respeito pelo outro, eu tenho certeza que muitas pessoas lembram de ti por isso. Ah, eu acho que sim. Muitas pessoas, tu cria um laço. Quando tu faz isso, tu cria um laço, uma conexão. Tu cria um respeito, uma lealdade. Eu sou muito... Uma coisa que eu sei que eu sou muito justa. Eu sou incapaz de deixar uma pessoa em maus lençóis ali numa reunião, sendo que eu tô vendo que a pessoa, que eu tô concordando com aquela pessoa, eu de alguma forma eu vou entrar para defender. Como eu fazia no banco escolar lá, quando, né, as pessoas começavam a ter preconceito com alguém, mas nossa, eu me levantava. Então isso que tu fala que vem de infância é muito importante. Isso vem de lá. E o que eu acho interessante, assim, é que quando tu estimula isso numa criança, isso volta para ti. Isso volta para ti. Quando tu estimula a empatia, quando tu estimula o olhar para fora, quando tu estimula o respeito e a consideração pelo outro, isso vai voltar para ti em algum momento. Como também vai voltar se tu fizer o contrário. Exatamente. Exatamente. Aí é que tá. Quantos pais, né? Chega no final, o filho vai lá, rouba tudo do filho. Pois é. Tira, mas o que tu ensinou pro teu filho de valores, né? O lucro é que importa. O lucro, o dinheiro, o materialismo, né? Primeiro vem o capital, depois vem as relações. Vai ter resultado, vai ter consequência, né? E a gente não pode reclamar. Só que eu ainda vejo um debate muito superficial. Eu também vejo. A respeito da importância de se falar de empatia desde a infância. A importância de se falar de valores. É o que eu já falei, é que se fala em empatia, mas não se pratica. Não se pratica. Mas, Regina, quando a gente começa a validar o que a gente sente, já é um baita passo. E quando tu começa a praticar a validação do que uma criança sente, já é um baita passo. Porque tu respeita em profundidade aquela criança. Uhum. E quantas vezes a gente até para os de medos chorar, das né? crianças. Até os medos. Eu tenho uma história com o Samuca disso. O Samuca, sempre validei, tentei, né? Dentro da minha limitação, sempre tentei validar o que o Samuca diz. Samuca é meu filho, tá, gente? Samuca tem 13 anos. Vamos apresentar, Samuca. Um deles, né? Um deles, né? O Samuca e a Alice. E um dia o Samuca... cheguei em casa, né? Olhei o lixo e o Samuca não tinha descido o lixo orgânico. Eu disse, não, tem que descer o lixo. Então, tu é o responsável. Claro. Funções, tu é o responsável pelo departamento de resíduos aqui de casa. O departamento de resíduos é contigo, então tem que descer. Ele, mãe, eu não vou descer. Porque o meu prédio, ele tem muitas árvores, muitas árvores. E o lixo, ele fica no meio das árvores, é meio escuro de noite. Ele devia ter uns 10, 11 anos, né? E aí
Eu disse, não, tem que descer, isso é inegociável. Não vou dormir com esse Enxergou lixo alguma aqui. sombra. E aí era tudo escuro. Eu disse, não, vai descer, não tem escolha, vai descer. E ele disse, mãe, tu não tá respeitando o que eu sinto. Eu tenho medo. Amanhã de manhã, a primeira hora eu levanto e desço. É porque tem isso também, né? Da gente dizer. Nós fomos ensinados assim. Os medos têm que ser enfrentados. Não, e tu não respeitar o que ele sente. Né? E é muito interessante, porque quando tu diz para uma criança que o que ela sente é verdadeiro, é válido, é digno de respeito, ela vai internalizar aquilo. Em algum momento, mesmo que tu não valide o que ela está sentindo, ela vai te cobrar. Uhum. Porque ela internalizou, porque tu trouxe para ela em algum momento. Porque a gente, a gente é humano, a gente não claro, e a gente também não tá vai aqui falando, falhar. não tá falando de pessoas perfeitas, Não né? sou perfeita, Óbvio. falhei diversas vezes com meus Lógico, filhos. e falhamos em tudo, não é só nisso. Tudo, mas tu trouxe o conceito. Tu trouxe a ideia, tu internalizou aquilo. E aí ele me cobra. Muitas vezes ele me cobrou. E me disse, olha só, tu não tá me respeitando, com licença. Eu preciso de respeito. Olha. E foi muito bacana essa construção, porque foi muito mais pro meu aprendizado, eu acho, que pro dele. Que é para ver também como os mais velhos podem aprender, vão aprender também com os mais novos. Com certeza. Aprendo muito, a gente aprende muito com as crianças. Porque as crianças dizem muito isso, né? Ai, lá vem ele, já vai falar. Já vem ela que já vai falar. Que eu é que sei, porque eu sou mais velha. Porque não sei o quê. Isso é a forma de falar. Porque, na verdade, a gente sabe muita coisa, sabe, tem muita experiência, tem. Mas eles não têm a experiência, mas eles têm a inovação, né? Sim, eles também têm muito conteúdo para nos trazer. Só que a gente tem que estar aberto, né? Com certeza. Porque quando a gente não está aberto ao aprendizado, que é a mesma coisa que acontece nas empresas, a gente não cresce. Então, estar aberto à cultura do aprendizado, a gente chama organizações que aprendem. Organizações que estão dispostas a aprender e a inovar. Para a gente ir se encaminhando já lá mais para a parte final do que para a parte inicial do nosso podcast. O que a gente fala daí muito isso vai passar com a experiência, né, com o tempo, essa coisa toda. E maturidade emocional. O que é essa maturidade profissional e emocional? E é fácil, na verdade, da gente adquirir isso? Qual é o caminho? O caminho é olhar para si. É se cuidar. É se perceber. É buscar formas de acolher todas as tuas questões. Eu sou da igreja da terapia. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia para se entender melhor. E essa maturidade, ela vem quando tu percebe que tu não precisa entregar tanto, né? Tu não precisa te exaurir, te cobrar tanto, assim, fazer essa entrega. Nós mulheres, né? Nós. Porque daí nós cobramos vários papéis, né? Não é só aquela que trabalha, né? Tudo, a gente acha que é multitarefa, que tem que fazer tudo, que tem que atender. Por que a gente acha que tem que atender tudo, né, Regina? Porque vem de lá. Vem de lá e aquela insegurança que nos contaram que a gente não é bom bastante se a gente não faz tudo isso. É um paradigma social que foi incutido no nosso inconsciente. Mas aí tem uma contradição, né? Porque, na verdade, a mulher pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo que ela não é respeitada, como a gente sabe, como uma expert, uma pessoa maravilhosa, porque ela faz 10 coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer 2 ou 3 coisas. E é tão conceituado. Que existe há uma contradição. Existe esse machismo estrutural, né? Que ainda tem tanto paradigma, tanta essa verdade inconsciente de que os homens são sempre melhores, né? Os homens são sempre superiores. E a gente sempre parece que em busca. E a gente nunca é bom o suficiente, né? Nunca tem o... Por mais que a gente faça... A questão salarial é uma prova disso, né? Que é uma coisa absurda, né? É um absurdo isso, né? É uma prova disso. Como é que pode, a pleno século XXI, a gente ainda tá fazendo a mesma coisa, ganhando coisa e muitas vezes diferente. Injusto mesmo, porque eu até não vou ser... puxar só para o lado da mulher. Eu acho que se a mulher tem menos funções, por exemplo, na empresa, se são funções diferentes, ela vai ter o salário que ela tem que ter, ele vai ter o salário que tem que ter, e beleza. Mas muitas vezes é injusto. Não, eu vi a Sharon Stone se manifestando essa semana, falando que quando ela fez o filme com o Michael Douglas, o Instinto Selvagem, ela ganhou $500 mil e ele ganhou 8 milhões. E que agora ela foi chamada para fazer um filme 30 anos depois.
E ele foi oferecido novamente. Aí é o etarismo. Porque agora ainda tem mais. Ela passou da não idade. É mais a sex symbol. Exatamente, da idade que as pessoas esperam. E tem muito isso também. E, aliás, isso é um papo para outro podcast, né? A questão do etarismo aí, a questão das diferenças entre homens e mulheres nas empresas. E que muita gente fala assim, não, mas isso aí é uma bobagem. É que vocês ficam lutando por isso, é uma coisa, é uma batalha, que mas não é verdade. E, claro, eu até vou dizer que tem empresas já que isso está mudando. Vamos elogiar. Tem empresas que sim, que estão enxergando isso. Que já perceberam, né? Mas nós estamos em 2025 e olha o caminho. Muito ainda que a gente percorreu. Muito ainda a ser. Pelo amor de Deus, gente. E outra coisa, se a gente tivesse que listar, Semandar, as palavras-chave, assim, para esse líder conseguir reunir a equipe dele, conseguir essa colaboração, que é a única solução. Que palavras seriam essas, assim, que gestos, o que esse cara precisa ter? Ele precisa ter uma comunicação clara, ele precisa ter empatia, ele precisa ter firmeza, porque precisa ter regras, precisam ter limites, mas ele precisa ter autoconsciência e ele também precisa estar disposto a aprender. E não pode achar que ele sabe tudo. Mas daí é complicado. Tu sabe. Aí é mais embaixo, porque mas precisa, geralmente o cara necessário. que geralmente o cara que foi eleito para ser o gestor, ele já acha que ele já chegou num patamar. E aliás, todos eles usam muito essa frase. Eu cheguei até aqui, né? É aquela coisa do cheguei, eu estou no topo. Tá, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Lembra dos teus melhores chefes? Líderes, dos caras que marcaram a tua história. Que agora eu só lembrei de um. Tá, mas então pensa nessa pessoa. O que ele tinha? Tudo isso. É o cara que te marca. E que deixava a gente livre para trabalhar. Ele te dava, deixava a gente livre. Ele confia. Eu sempre falo, aliás, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo dele e acho que ele é um cara fantástico, assim. Ele é um cara, é isso que eu digo assim, ele não era permissivo, porque as pessoas assim, não precisa ser deixava, permissivo, não precisa ser permissivo. Era isso. Ele deixava a gente criar. E depois ele vinha e dizia, a gente falava, mas esse programa tá um sucesso, tu viu, não sei o quê. Ele dizia, por quê? Porque vocês criaram. Nossa, que lindo. Não é lindo maravilhoso. Isso? É lindo. E como é que tu te sentia com isso? Maravilhosa. E ele é meu amigo até hoje, nos falamos muitas vezes. Enfim, por isso. E é uma pessoa, mas também é incrível isso, que ele não foi uma das pessoas, se eu puder dizer aqui, que mais subiu na vida. Porque eu acho isso também. Acho que as pessoas enxergam um gestor de uma forma, que é aquela forma que a gente fala da lavagem cerebral, que se faz dizer, porque eles passam por um curso, que tem que ser gestor, tu tem que ser duro, tu tem que ser isso, tem que ser aquilo. E eu acho que esse tipo é mais valorizado do que o tipo que ele era. Deixa as pessoas trabalharem. Se, claro, eu tivesse algum problema, eu ia lá, conversava com ele. De boa, ele me ouvia de verdade. Dizia, Regina, e também muitas vezes ele me diz, Regina, será que não é uma impressão tua isso? Porque veja bem, vou te contrapor, sabe? Então ele tinha provas também. E daqui a pouco, realmente, eu ficava pensando, não, eu acho que eu também tô um pouquinho com mania de perseguição, sim. Era uma troca saudável. Tu te sentia respeitada e valorizada, uma troca. E não era só eu via que toda a equipe que trabalhava com ele, gosta dele como gestor até hoje, se dão com ele, então é um cara que realmente marca. E construiu algo maravilhoso, sensacional ao redor dele. Mas também já tive alguns que, por exemplo, o oposto total disso. Eu acho que esse cara que é o oposto total disso, ele cresce, ele se estabelece, ele é valorizado em empresas com culturas que aprovam esse tipo de comportamento. Se ele está numa cultura que que é saudável, ele não vai se destacar. Agora, se ele tem esse tipo de comportamento numa cultura que aceita, vai se destacar. E é a mesma coisa o contrário. Né? Essa pessoa maravilhosa que tu trouxestes, ele vai se destacar numa cultura humanizada.
E pode ter certeza que esse cara ele vai ter menos gente querendo sair da equipe dele, ele vai ter menos puxada de tapete, né? Ninguém vai querer puxar o tapete de uma pessoa assim, porque ela é uma pessoa que cria lealdade. Ele valoriza tanto as pessoas, Valoriza, ele ajuda. E, aliás, uma coisa da ajuda, hoje também é uma coisa que se fala muito, que as empresas precisam se preocupar com a vida pessoal do funcionário, sim. Claro. Principalmente quando é uma empresa menor, claro, né? Porque as enormes realmente é mais difícil, mas as pessoas precisam, porque muitas vezes ele era um baita funcionário e tá começando a piorar o rendimento dele e tal. Por quê? Porque tem um problema. Não tem como tu separar. Nós somos seres únicos. Essa história, tem que separar do lado profissional do lado pessoal. Tá, minha mãe tá com câncer. Meu filho tá no hospital. Vou ser profissional. Não tem como. Isso não existe. Isso é de uma era em que as pessoas não tinham um mínimo de consciência, respeito e valorização das pessoas. Então, tu tem que saber se uma pessoa caiu o rendimento, buscar, compreender, valorizar, né? Dar o espaço para aquela pessoa, para que ela precisa. Por quê? Porque daqui a pouquinho ela resolve aquela situação, ela volta com mais engajamento, com mais lealdade. Teve uma empresa que eu não trabalhei, mas que eu fiz alguns trabalhos como vídeo, né? E eu soube de uma história lá que eu achei sensacional. Que a funcionária... E eu ouvi, na verdade, eu estava lá e eu ouvi elas comentando, entre elas, que a moça estava com um problema com o cachorrinho, que estava doente, e um cachorro mais velhinho, e que precisava de uma cirurgia, e que ela então estava fazendo trabalhos dobrados e tal, não só ali, ela saía e fazia outras coisas até para poder pagar a cirurgia do cachorrinho. E que aí, uma das pessoas, um desses líderes, né, um desses gestores, chamou ela na sala, perguntou o que estava acontecendo, que o rendimento estava baixo, o que estava acontecendo. E ela contou e disse inclusive, me desculpem, eu já estou batalhando para isso, enfim. E ele disse, não, nós vamos te ajudar. Inclusive, tu pode passar agora, nós vamos depositar na tua conta o valor da cirurgia e tu vai fazer. Eu achei sensacional. Que lindo. Achei sensacional. Imagina, só quem tem um bichinho pra saber a importância deles na nossa vida, né? Tu imagina o quanto essa guria não deve ter ficado engajada. E é isso que eu digo. E é a importância, bem isso, pode ter uma pessoa que tá me ouvindo agora e diz, mas isso é uma bobagem. Mas a importância para ela. Para ela. É o que tu tá falando. Olha o engajamento que isso gerou nela. Isso gerou nela. Imagina, ela vai ser leal e grata a essa empresa para sempre. Aí tu vai me dizer assim, isso é Madara, mas tem gente que não é grato. Se essa pessoa não é grata, tu, ao contratar, não percebeu direito os valores dessa pessoa. Exatamente. Né? Que, então, aliás, para mim é um valor assim, indiscutível. Indiscutível, tu ter gratidão. Então, se tu não avaliou os valores dessa pessoa no começo, tu botou para dentro da tua empresa uma pessoa que não está alinhada com teus valores. Agora, se tu tem essa percepção, essa análise de construir, de construção da equipe, tu tem esse tipo de comportamento, né, de tu dar essa mão para a pessoa na hora da dificuldade, nossa, tu vai ter funcionários leais para sempre. Para encerrar uma pergunta, o funcionário sempre vai querer ser gestor? Não. Eu nunca quis. Existe um movimento, tu sabe, dessa nova geração e que eles não querem mais ser gestores. Porque... E também é muita responsabilidade. É responsabilidade, é muita cobrança, é olho tremendo, pressão. E eles não querem isso, eles querem uma vida mais leve, né? Eles querem trabalhar por propósito. E aí muita gente condena, né? Acha que são irresponsáveis. Eu acho que tem que se ter um meio termo. A gente tem que aprender com eles, né? A ter essa vida mais leve, a trabalhar pelo que faz sentido. Mas também eles têm que ter responsabilidade para monetizar na vida deles, né? Porque eles não vão poder viver... Que é o que se fala muito hoje dessa geração mais nova, né? Que tá vindo para um trabalho que não tem objetivos, geralmente, né? Tipo, não, eu vou trabalhar porque eu vou trabalhar. Mas amanhã ou depois eu já vou estar no outro lugar. Geralmente alguém banca, né? Pra tu fazer isso, tem que ter alguém te bancando. Quem será? Pois eu acho que é essa a questão. E aí cabe aos pais dar responsabilidade. Cabe aos pais dizer, aqui eu não te banco mais, cara. E tu tem que te virar. Por quê? Porque se eu ficar bancando, vai ficar bem cômodo, eles vão fazer isso pra sempre. Então acho que
a gente fala muito mal das gerações anteriores, mas também temos que ter a consciência da nossa responsabilidade nisso, né? Essas gerações são as que estão indo para o mercado de trabalho. E muitas delas, às vezes, não têm empatia, não sabem colaborar, não sabem viver em sociedade, né? Só pensam em si. Não... Vocês ouviram uma frase de uma pessoa que cobrou um estagiário e ele falou assim, pai, eu não vou poder fazer isso aí, mas eu vou pedir pra minha mãe fazer. É o máximo, né? Isso te traz toda a relação da família ali, né? Imagina! É isso? Isso é uma construção da família. Quem fez isso foi o pai e a mãe, né? Quem botou, quem criou esse monstrinho foi o pai e a mãe. Exatamente. Então a gente precisa entender essa nossa responsabilidade também. E como a gente está se encaminhando para o encerramento, o Colabora Aí, que é esse podcast aqui que quer humanizar, né, a sua empresa, a sua instituição, a sua vida, na verdade, é bom que a gente fale que não é só um que tem que colaborar com o outro. Colaboração é isso, é todo mundo junto. Colaborando junto. Todo mundo olhando para dar certo, olhando, né? E isso é uma coisa que se reflete também para a sociedade, né? Dentro de uma instituição é tu olhar o todo, tu não olhar só. Às vezes a gente olha só nossa equipe, só nosso colega de trabalho, tudo é uma engrenagem, né? E como é fácil a gente julgar quem está um pouquinho mais longe às vezes, né? Não precisa estar muito longe, né? Pode estar lá na sala do lado, aqui do ladinho, mas a gente já julga, a gente já se distancia, a gente precisa... E como a gente cria, né? Cria julgamento, histórias e, enfim, na nossa cabeça e já pensa, mas isso aconteceu por causa disso. E a gente às vezes nem sabe as causas que levam as pessoas. Às vezes uma pessoa não te deu bom dia porque ela tá cheia de problemas, ela nem te viu passar e tu já cria um monte de historinha na tua cabeça, né? Então, a importância da gente destruir essas barreiras, destruir esses muros e aproximar. E quando tu bota as pessoas a conversarem, quando tu aproxima as pessoas, tu cria essas conexões, tu vai implodindo esses muros, vai fazendo as pessoas se conhecerem, se conectarem, se entenderem melhor, entenderem os seus motivos. E aí isso vai criar um ambiente de colaboração, de respeito mútuo, um ambiente bacana, saudável, gostoso. Olha, que esse seja, o primeiro de muitos papos, né, aqui com a Semadar Marques, que tem esse livro maravilhoso, Colaboração, a Única Solução, e que a gente tem que ter lá, ó, do lado da cama, sabe? Para ler, porque isso não é só um livro, é bem isso de empresa, né? É um livro para a vida, é um livro para a gente ter noção de muita coisa. Isso de qualquer idade também, eu me refiro. Obrigada pelo papo, foi maravilhoso. E eu só posso dizer para vocês aí de casa o seguinte, colabora aí, gente! Poxa vida! Vambora!